Terça-feira nós temos o quê? História, isso mesmo. Então vamos começar na página 240, onde fala: como são feitas as leis? Quem sabe me dizer como são feitas? Então olha só, uma lei, um projeto de lei, né? Porque antes dela ser aprovada, ela é um projeto. Então, um projeto de lei, ela começa então, né, com os políticos, né, que são eleitos pela população ou até através de um abaixo-assinado, tá? Então, o primeiro passo é um projeto de lei, né? Então, um segmento da sociedade, como os políticos ou um abaixo-assinado que faz. Depois disso, o que acontece? Ela vai então para onde? Para a Câmara dos Deputados em Brasília. Então, esse projeto ele vai ser encaminhado à Câmara de Deputados e ali ele vai ser votado. Sendo aprovado, vai então para o Senado. E olha só, o projeto novamente é analisado, né? E aí é votado. Se for aprovado, o que ele acontece? Ele vai então para o presidente da República. Isso mesmo. Chegando então no presidente da República, esse projeto, ele pode ser aprovado ou não, depende então de como vai ser analisado. Sendo aprovado, né, vai se tornar então uma lei. E para que todos, né, a população, para que todos possam então, né, conhecer essa nova lei, ela é publicada, né, nos meios de comunicação oficiais do governo. Então aí todos têm então, né, o direito de conhecer essa nova lei, tá? E como nós vamos conhecer essas leis? Essas leis, né, do nosso país estão organizadas em diversos documentos públicos. Então, através desses documentos, nós conhecemos as nossas leis. Nós temos então o que? A Constituição. Essa Constituição é um conjunto de leis, tá? Que ali tem então os direitos e os deveres, né, de todo cidadão, tá? Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso mesmo, o ECA, que é a lei que trata e que protege então as crianças e os adolescentes. Temos também o que? O Código de Defesa do Consumidor, isso mesmo, é um conjunto, né, de normas que regulamenta então o que? Os direitos do consumidor, que defende então o direito do consumidor. Temos também, olha só, o Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, são as normas que regulamentam então o nosso trânsito, né, aqui no Brasil, tá? E olha só, as leis se transformam, sabiam que elas mudam? Isso mesmo, conforme a necessidade da população local ou até do país, elas vão se transformando. Isso mesmo, então acontece várias mudanças nessas leis. Olha só que legal! Há cerca de 100 anos, né, a jornada de trabalho, né, poderia chegar a mais de 13 horas por dia. Olha que triste, hoje só pode 8, né? E outra coisa, os trabalhadores também não tinham direito de férias remuneradas, né? Olha que triste, né? E em 1932, as mulheres também aqui no Brasil não tinham direito de votar, não podia escolher, né, os seus candidatos, tá? E nem ser candidatos também, né? Mas olha só, e aí ao longo de muitos anos, o que aconteceu? Os povos indígenas também conquistaram seus direitos. Que direito? Direito então às suas terras, né? A cuidar e a ocupar as suas terras, tá? E outra coisa, as pessoas também com deficiência, né, conquistaram também muitos, né, direitos, né, ao longo do tempo, né? E com isso, conquistando esses direitos, elas tiveram então mais autonomia, né, sobre a sua vida. E olha só, chegamos na atividade na página 244, onde diz: as imagens a seguir representam alguns direitos garantidos em forma de lei aos cidadãos brasileiros. Associe cada imagem à legenda correspondente. Então, nós temos a imagem A, B, C e D. Então, olha só, a imagem A. O que ela se refere? Então, vocês vão observar aqui as alternativas e relacionar com a imagem. Nós temos, então, ter acesso à educação pública de boa qualidade.
Imagem A, não é? Não tem um professor ensinando? Liberdade de expressar seus pensamentos e opiniões. Letra B, não é? Onde respeitem nossos direitos, onde todo mundo tem o direito de dar a sua opinião. Liberdade para escolher e praticar sua religião. C, por quê? Qualquer pessoa tem o direito de escolher qual religião seguir, né? Sem preconceitos. Receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos? Imagem D. Então, todo mundo tem o direito de ter uma saúde, né, com qualidade. Número 3. Complete as frases com as palavras a seguir. Aí nós temos reivindicações, leis, Constituição. Então, vocês vão ler as frases e vão identificar qual é a palavrinha correta para cada frase. Lembrando que não vamos repetir nenhuma. 4. Ligue as capas de documentos de leis às suas descrições. Então, o que nós temos? Conjunto de normas, né, que regulamenta o quê? Os direitos do consumidor, o PROCON. Aqui, lei que trata da proteção de crianças e adolescentes, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui nós temos, então, um conjunto de normas que regulamenta o quê? O trânsito, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro. Aqui nós vamos apenas ligar. Mas não se preocupe, nós vamos fazer juntos nossas atividades, nossa aula pelo Zoom. Espero vocês, a participação de todos, tá bom? Beijos!